Irmãos, abramos nossas Bíblias no Salmo 57. Peço a atenção dos irmãos para a leitura que farei neste Salmo. Salmo 57. Diz assim a palavra de Deus: ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Eu queria destacar para os irmãos esse verso 7 que diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Essas são as palavras de Davi. E quando Davi se refere, irmãos, quando ele diz o meu coração, será que ele está se referindo a esse órgão muscular situado dentro do nosso tórax, né, que constitui esse elemento motor central que bombeia o nosso sangue? Será que é a isso que Davi se refere, irmãos? Certamente que não. O coração, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, ele tem muitos significados. Tanto na antiguidade como hoje, o coração pode significar um leque, né, de significados, de palavras que ele tem. Quando essa palavra, via de regra, aparece na Bíblia, irmãos, geralmente ele tem um sentido muito mais amplo, muito mais profundo, o significado dessa palavra. Os antigos, por exemplo, quando começaram a lidar com esse termo, coração, eles tinham a ideia de que o coração era o centro da terra, o centro do ser humano era o coração. E a partir do coração tudo acontecia, a partir do coração tudo se movia, tudo acontecia. E tanto é que no passado, né, quando as pessoas desconfiavam que alguém tinha morrido, eles colocavam o ouvido no peito da pessoa, porque se o coração ainda estivesse batendo, aquela pessoa ela estava viva. Mas se o coração tivesse parado, então ela realmente não havia mais vida na pessoa.
Isso levou, irmãos, Salomão, o filho de Davi, o filho de quem escreveu esse salmo, o Salmo 57, ele escreveu dizendo o seguinte: filho meu, atenta para as minhas palavras, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do coração, irmãos, que vêm os sentimentos, é assim que a gente trabalha esse significado que tem para nós, esses significados tão profundos, tão amplos, quando nós nos referimos ao coração. Calvino, por exemplo, quando ele fala aquela famosa e célebre frase: o meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Calvino ele não estava aqui oferecendo a Deus esse órgão bombeador do sangue, ele estava oferecendo a sua vida, ele estava oferecendo o seu ser, ele estava oferecendo o seu tudo a Deus, né? O meu coração, ó Senhor, eu te ofereço de modo pronto e sincero. Blaise Pascal, um matemático, físico, inventor, filósofo e também teólogo, ele disse o seguinte: o coração tem razões que a razão ignora. William Shakespeare, ele diz: o amor não se vê com os olhos, mas com o coração. Então, irmãos, trazendo essa ideia do coração, não como esse órgão, como esse bombeador do sangue para o nosso corpo, eu gostaria de tratar com os irmãos dessa noite com relação de como está o nosso coração, ou através desse texto bíblico, trazer informações preciosas para a nossa vida, como nós devemos tratar, como nós devemos viver com relação ao nosso coração diante de Deus, o nosso coração diante do mundo, o coração diante das outras pessoas, porque, irmãos, muitas vezes, quando o coração, essa fonte das coisas mais profundas, e muitas coisas vêm ao nosso coração, irmãos, quando muitas vezes sobem a cabeça, e se a cabeça não administra direito, tudo fica bagunçado, irmãos. E nós precisamos tratar esse coração nosso, essa nossa vida, conforme os ensinamentos da palavra de Deus, para que o nosso coração, como diz a Bíblia, bem-aventurado aquele que tem um coração aplanado, um coração de acordo com a vontade de Deus, um coração que realmente siga as vontades do nosso Deus. O profeta Jeremias, ele diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ele está falando do coração como a nossa natureza, a natureza corrompida, essa natureza pecadora que nós temos, apesar da nossa conversão, apesar da nossa regeneração, ainda temos essa natureza corrompida. Então, porque muitas vezes, irmãos, a nossa razão, ela vai por caminhos que não dizem respeito à vontade de Deus. Porque muitas vezes o nosso coração, as nossas emoções, elas estão aceleradas, estão lá em cima, tumultuam a nossa vida, deixa-nos tumultuados, acelerados, e muitas vezes aquela poeira emocional, nós não percebemos o perigo, não enxergamos direito, não pensamos direito e fazemos o que nós não deveríamos fazer. Quantas e quantas vezes nós nos arrependemos de fazer determinadas coisas, quantas vezes nós nos arrependemos de falar determinadas coisas, e essas coisas que nós falamos criam conflitos, confusões. E a Bíblia, irmãos, ela traz essas preciosas
informações de como nós devemos tratar o nosso coração, como o nosso coração deve estar diante de Deus, diante dos outros. Então, irmãos, quando a Bíblia fala de coração, é o lugar onde a vida acontece, é o ponto. É por isso que Deus, na sua palavra, Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração, dai-me a sua vida, dai-me o seu ser, dai-me aquilo que você é, dai-me aquilo que você verdadeiramente é. Podemos até nos comportar de alguma maneira, irmãos, que destoa das nossas emoções, e nós somos desafiados a controlar muitas vezes as nossas emoções. Nós somos desafiados a dominarmos as situações que muitas vezes vêm sobre nós, e muitas vezes a nossa emoção nos leva a fazer coisas que não seriam boas coisas, e somos desafiados a controlar, né, a tratar, a ter uma vida controlada, não deixar que saiamos, né, do controle. E o coração como nossa essência, como cerne da nossa alma. Então, irmãos, quando o salmista Davi fala do coração aqui, temos que pensar nesse sentido, dessa forma aqui, e quando ele se refere ao coração firme, quando ele diz: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Aqui temos uma declaração extraordinária de Davi, irmãos. Veja que ele não é uma declaração superficial, né? Muitas vezes as pessoas chegam para nós e dizem assim: tudo bem? E você formalmente assim, como estamos, tudo bem. Mas muitas vezes nós não estamos bem, nosso interior está destruído, abalado, mas muitas vezes nós respondemos: tudo bem. Mas Davi aqui, irmãos, ele traz essa afirmação que não é superficial, não é mera formalidade, não é um cumprimento usual da nossa vida. A declaração aqui neste salmo não se trata de algo superficial, porque a única coisa, irmãos, que nós vemos firme aqui nesse salmo é o coração de Davi. Se nós observarmos o contexto desse salmo, todas as coisas estão desabando, todas as outras coisas estão desmoronando. A única coisa firme aqui, irmãos, é o coração de Davi. Esse salmo, como eu disse, é atribuído a Davi quando ele fugia de Saul, né? Davi estava no deserto, estava nas cavernas, quando por causa do ódio de Saul, né, Davi teve que fugir. E no primeiro momento, Davi ele procura se refugiar, ele sai desesperado, fugindo, e no primeiro momento ele vai buscar ajuda de um grande inimigo, aliás, de um povo inimigo de Israel, que são os filisteus, né? Os irmãos conhecem bem a história de Golias, e Davi vai procurar Aquis, o rei Aquis de Gate, nas terras dos filisteus. E Davi, irmãos, vai lá levando a espada de Golias. Né? Os irmãos conhecem, as crianças aqui presentes, elas conhecem bem a história de Davi e Golias, quando Davi vence de forma extraordinária aquele gigante. E Davi, quando estava fugindo de Saul, ele procura o rei Aquis e para pedir auxílio. E quando Davi chega para se apresentar ao rei, os conselheiros, as pessoas dizem: mas meu rei, esse é Davi, o homem que matou muita gente nossa. Lá na terra, lá em Israel, na terra dele, tem até canções sobre ele dizendo que Davi, as mulheres cantam que Davi matou milhares de filisteus. E aí lá vai Davi se apresentar diante do rei Aquis. O rei e os demais servos certamente desejavam dar cabo da vida de Davi, mas o rei recebe Davi
E a Bíblia diz que Davi se fingiu de louco. Davi se fingiu de louco. E aí o rei pergunta, por que vocês trouxeram um louco na minha presença? Porque naquela época, irmãos, era costume não se fazer nenhum mal a quem tinha deficiência mental. E aí Davi conseguiu sair dali, fugiu, e ele era perseguido por todos, Davi fugindo, e ele vai então se esconder nas cavernas. É isso que diz a palavra de Deus. Ali Davi, irmãos, aprende a ter confiança, Davi aprende a ter paciência, a crer na mão poderosa, protetora de Deus. Mas Davi estava ali, irmãos, sendo perseguido como um animal selvagem. As pessoas estavam correndo atrás de Davi, querendo dar cabo da vida dele. E é nesse momento que ele diz, o meu coração está firme. O meu coração está firme. Firme está o meu coração. E durante todo esse tempo, irmãos, de perseguição de Davi, ele escreve esse belo salmo, mas que apresenta aqui um contexto externo de profunda instabilidade. O mundo de Davi é um mundo instável, cheio de dificuldades, os inimigos estavam no seu escalço, mas mesmo assim, irmãos, ele diz, o meu coração está firme. Irmãos, como é que nós podemos viver nesse mundo cheio de instabilidades? Como é que nós podemos viver nesse mundo cheio de dificuldades, de problemas, de situações constrangedoras, de situações complicadas? Como é que nós podemos viver num mundo desse jeito, esse mundo tenebroso, esse mundo de trevas? Como é que nós podemos viver nesse mundo com o nosso coração firme? Com o nosso coração estabilizado, com o nosso coração firme. Poder dizer assim diante de Deus, o meu coração está intacto, o meu coração está firme, o meu coração não está abalado, mesmo que as coisas estejam desmoronando, mesmo que as coisas estão difíceis, mas o meu coração está firme. O que eu faço quando eu perco alguém que eu amo? O que eu faço quando chega a notícia de um acidente que envolve a minha família? O que eu faço quando um casamento acaba? O que eu faço quando a minha empresa ela quebra? Como, irmãos, em meio a tudo isso, eu posso manter essa essência de vida, o coração firme, inabalável, um coração firme diante do Senhor. Davi traz aqui algumas lições, irmãos, preciosas para a nossa vida. E a primeira lição que nós encontramos aqui é que Davi ele tem a convicção que estava num lugar seguro, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio àquela grande perseguição, Davi se sentia num lugar seguro. Vejam aí o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Davi se sentia num lugar seguro, irmãos. Davi se sentia, mesmo dentro da caverna, mesmo os seus inimigos cercando atrás dele, querendo dar cabo da sua vida. Mas Davi se sentia seguro, debaixo das asas de Deus. Qual a sua condição de vida? Você se sente seguro? Por onde quer que você vá, você sente essa proteção, esse cuidado de Deus, te mantendo seguro, te mantendo estável, se mantendo firme o seu coração?
Eu não sei se aqui os jovens maduros vão lembrar. Aquele filme que passou, foi um clássico, né? O filme passou em 1976, chamado O Menino da Bolha de Plástico. Eu tinha 11 anos. E só para que os irmãos tenham ideia, John Travolta era o adolescente desse filme. Ele se chamava Tom Lubick. Esse filme foi um filme produzido através de uma história real de um jovem, de um adolescente que ele tinha problemas de imunidade. E aí então a NASA criou para ele uma bolha. Era uma bolha que o protegia dos vírus, das bactérias desse mundo. E ele vivia ali, ele foi criado, desde que nasceu, ele foi criado dentro daquela bolha ali, protegendo contra as infecções. E o mundo daquele adolescente era ali dentro da bolha, protegido dos males do mundo, das infecções. E Davi, irmão, de alguma forma está dizendo assim, olha, por fora está esse caos, o mundo todo está contra mim, os meus inimigos me perseguem, mas aqui dentro dessa bolha, debaixo das asas do meu Deus, eu me sinto protegido. Eu me sinto protegido por Deus. Qual é o teu lugar de proteção? Qual é a sua forma de vida nos dias... Quando nós nos deixamos aqui ao domingo e começamos a semana, e vem segunda e terça, como você se sente durante a semana com relação à proteção desse mundo, das suas intempéries, das suas dificuldades? Mesmo, irmãos, que haja por fora essa grande crise econômica do nosso país, como é que você se sente por dentro? Como é que está o seu coração diante de Deus, diante dessas dificuldades todas que a todo instante se pronunciam diante de nós? Davi aqui, irmãos, nos dá uma bela lição. Ele se sentia protegido debaixo das asas do nosso Deus. Ali era o lugar seguro para Davi, debaixo da proteção do nosso Deus. Uma segunda lição que nós temos aqui nesse salmo, irmãos, é que Davi ele não somente tinha convicção de um lugar seguro, mas ele também tinha convicção de tudo que estava acontecendo, todas as coisas que estavam ali se desenrolando, tudo, ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Vejam aí o versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Irmãos, quando nós vivermos dessa maneira, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando nós, irmãos, entendemos que até mesmo as coisas difíceis, as coisas, os problemas, as enfermidades têm algum propósito na vontade de Deus, a nossa vida, irmãos, é levada com muito mais confiança, de saber que nós não estamos ali ao léu, nós não estamos ali por acaso, nós não estamos ali por causa de destino nenhum. Nós estamos ali porque é vontade de Deus para a nossa vida. Ele tudo executa, irmãos. Todas as coisas cooperam, todas as coisas são executadas, todos os planos de Deus, eles acontecem. E nós estamos debaixo desse plano, irmãos. Nós estamos incluídos nesse plano de Deus. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. Mesmo que nós não entendamos muitas vezes porque determinadas coisas acontecem, porque coisas saem da maneira que nós não esperávamos. A confiança de Davi, irmãos, é que Deus tudo executa. Todas as coisas são executadas por Deus.
estou plenamente certo, o apóstolo Paulo diz, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Irmãos, muitas vezes nós somos levados por tempestades, muitas vezes somos levados por ondas, altas ondas que nos envolvem, nos balançam e nos jogam para lá e nos jogam para cá. E muitas vezes, irmãos, pensamos que todas as coisas acontecem porque é o acaso, é o destino, é isso, é aquilo. E nós não levamos em consideração que é nosso Deus, o nosso Senhor, que conhece o nome. Lembram do texto que nós lemos lá em Isaías, do profeta Isaías? Nós somos esse povinho que Deus cuida, que Deus põe a mão, que Deus salva, que Deus pune muitas vezes porque precisamos. Mas estamos nas mãos de Deus. Essa ideia de acaso, né, irmãos, é uma coisa que é uma realidade. Aliás, você sabe que os nossos filhos, nas escolas por aí, é o que eles ouvem. É o que eles estão aprendendo, que o mundo surgiu por acaso, que surgiu uma explosão, que as coisas foram aparecendo e que nós estamos aqui por acaso. E quando as pessoas, irmãos, vivem, né, é por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, se tudo é por acaso, se tudo está acontecendo aí por acontecer, comamos e bebamos, porque vamos morrer. E essas pessoas, irmãos, que creem dessa maneira, que não creem que tudo tem um propósito, que tudo tem um planejamento, que Deus está conduzindo todas as coisas, essas pessoas, quando acontece um problema, elas desmoronam, elas se abalam, porque elas não têm essa convicção de que tudo tem uma história, tudo tem um porquê, tudo tem um planejamento. Hoje, como eu enfatizei na parte da manhã, nós vivemos um período, né, do hedonismo. O que eu quero hoje, né, as pessoas que elas querem ter prazer. É por isso que a todo instante nós ouvimos, eu quero ser feliz. O que importa é ser feliz. Essa ideia, essa é a filosofia do momento. Aliás, né, eu vou para a igreja, por que eu vou para a igreja? Porque eu gosto. Eu vou para a igreja porque eu gosto, eu escuto essa música porque eu gosto, né? Eu faço isso porque eu gosto, eu sinto prazer em realizar essas coisas. Os gregos, irmãos, 4 séculos antes de Jesus, eles tinham uma figura, né? Os irmãos sabem, os gregos, muitos deuses. Né, os irmãos vão ver muito bem isso, Paulo lá na cidade de Atenas, onde Paulo ia, ele sentia uma coisa ruim por dentro, ao ver aquelas estátuas, aqueles ídolos, e os gregos sempre foram assim, cheios de ídolos, cheios de deuses, e eles tinham uma deusa chamada Edonê, é de onde vem esse nome, hedonismo, né, essa busca, e essa deusa era uma moça, a figura de uma moça com as asas de borboleta. Por que asas de borboleta? Porque ela voava para onde ela queria. Ela tinha liberdade, ela fazia o que queria, ela ia para onde queria. O importante é mostrar que ela estava ali curtindo a vida, estava ali curtindo os momentos. Asas frágeis, irmãos, asas de borboletas que vem quando vem a tempestade, quando vem a tormenta, elas são destruídas. E as pessoas são assim, ficam criando deuses, como se a vida dependesse dessas criaturas frágeis. O cantor Renato Russo, falecido, mesmo sendo quem ele era,
né? Ele não andava nos caminhos do Senhor. Mas numa das suas músicas ele diz o seguinte: não é a vida como está, mas a vida como é. Eu digo isso, irmãos, e cito aquele exemplo porque nós precisamos entender, nós precisamos olhar a vida no macro. A nossa vida diante de Deus não são os momentos difíceis que nós vivemos. A nossa vida diante de Deus, Ele olha do começo ao fim. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque o mais importante, irmãos, para Deus, é que nós sejamos salvos. Que Jesus Cristo é o caminho que nos livra da ira vindoura. Jesus Cristo é esse caminho que vai nos salvar, que já nos salvou. E está nos conduzindo, irmãos, para a vida eterna com Ele. E a situação de Davi aqui, ele está dizendo que tudo Deus tem um propósito. E quando nós temos essa certeza, irmãos, que tem um Deus grandioso, soberano, que Ele conhece o nosso nome, todas as coisas estão acontecendo conforme o seu querer, conforme a história que Ele já escreveu da nossa vida, conforme o nosso nome que já está inserido no livro da vida. Podemos, irmãos, até chorar, podemos, irmãos, até sofrer, mas nós recebemos o conforto da palavra de Deus. O próprio Jesus disse: eis que estarei convosco até a consumação desse. Eu vou estar do seu lado, eu vou estar com você nessa caminhada. Jesus, irmãos, diante do Getsêmani, mostra para nós que somos frágeis. O próprio Jesus disse: olha, nesse mundo vocês vão passar por aflições. Isso não quer dizer que seu coração esteja esmigalhado. Isso não quer dizer que seu coração esteja totalmente desestruturado. Quando nós estamos, irmãos, firmes diante de Deus, apegados, íntimos diante do nosso Deus, o nosso coração é estabilizado, o nosso coração permanece firme, mesmo com as tempestades, mesmo com as tormentas da vida, o nosso coração está firme e podemos dizer como Davi: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Jesus, como eu estava dizendo, no Getsêmani, ele mostra essa fragilidade. Jesus ali como um homem, sofrendo, o seu suor como gotas de sangue. E ele como homem, ele chega para o Senhor e diz: Senhor, se possível, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero. Seja feita a tua vontade, que é perfeita. Seja feita a tua vontade, que já existe um plano definido. Já existe um propósito em todas as coisas. E ali, irmãos, temos na Bíblia dizendo que vem o anjo do Senhor ao lado de Jesus, trazendo a consolação. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. Davi tem essa convicção que Deus tem um propósito. Ele, em tudo Ele executa na nossa vida. Preste bem atenção, irmãos. A alegria, esse contentamento, essa firmeza no nosso coração, ela precisa ser uma decisão na sua vida. Eu digo isso porque através dos meios de graça que nós nos apegamos, é Deus que faz essa obra em nós, irmãos. Mas nós buscamos essa forma de viver contente em qualquer situação, como diz o apóstolo Paulo. Eu aprendi a viver contente, é uma coisa que se aprende. É uma coisa que vai sendo trabalhada na nossa vida, através da orientação, do ensino, do cuidado do Espírito Santo na nossa vida. Ser contente, irmãos, é uma decisão nossa. Porque sabe como é que nós somos
Veja o que Davi está falando aqui nos versículos 8, quando ele diz: desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, eu quero acordar a alva. Sabe o que Davi está dizendo aqui, irmãos? Ele diz que vai acordar mais cedo que o sol. Ele vai acordar mais cedo que o raiar do sol. Ele vai acordar cedo, de madrugada, ele já vai estar ali adorando, cantando a Deus. Ele diz: eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso, eu quero acordar a alva. Uma decisão de Davi. Veja o que diz o versículo 9. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Sabe por quê, irmãos? Como é que as pessoas entendem esse contentamento? Como é que as pessoas entendem essa alegria que nós podemos ter na nossa vida, diariamente? Nós vivemos firmes, alegres, contentes, independente das situações. Você sabe como é que as pessoas veem a alegria e a tristeza? Os irmãos vão concordar comigo. Quando as pessoas veem a alegria e a tristeza como consequência das coisas que acontecem. É assim que muitas pessoas veem a alegria e a tristeza. Ora, se o meu negócio vai bem, estou tendo lucro, eu fico alegre. Se minha conta bancária não está no vermelho, eu fico alegre. Se eu fiz um exame médico lá para ver se eu tenho realmente aquela doença, aquela suposta doença, eu faço o exame e deu negativo, eu fico alegre. Não é assim, irmãos, que nós vemos? Por outro lado, se minha empresa quebrou, eu fico triste. Se o exame lá que eu fiz, ele deu positivo para a suposta doença, eu fico triste. Se a minha conta está negativa, está no vermelho, e eu estou lá correndo atrás do prejuízo, eu fico triste. Então, irmãos, a alegria, a tristeza, para muita gente depende das circunstâncias, depende das situações. Não é isso que nós vemos na Bíblia, irmãos. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a ser contente em todas as situações, aprendi a conviver na pobreza, eu aprendi a viver na riqueza. Eu aprendi a ser contente em todas as situações, porque ele via o macro, irmãos. Ele não se concentrava nas situações, mas ele via no macro de saber que tinha um Deus que cuida de todas as coisas, que apesar das ondas altas, das tempestades, ele sabia que Deus estava cuidando, ele sabia que Deus estava ali protegendo de todas as coisas. E se as pessoas viverem assim, serem alegres conforme as circunstâncias ou as situações da vida, o coração ele vai ser instável. Ele vai para cima, vai para baixo, vai estar uma instabilidade total, porque as coisas não dependem dessa convicção de um Deus cuidadoso e amoroso, mas dependem das circunstâncias. Olha a oração de Abacuque, irmãos. Olha a oração de Abacuque, que ensinamento para a nossa vida, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, apesar disso,
apesar dessa desgraça que está acontecendo. Eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. Olha o que ele continua dizendo, irmãos. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Os meus pés estão guardados, os meus pés estão firmes, porque o Senhor é a minha fortaleza. As pessoas ficam pondo fortaleza em crise econômica. Se a economia do país está boa, então está bom para mim. As pessoas que ficam colocando a sua confiança em coisas que desmoronam, que são destruídas, que não valem nada diante do poder, da grandeza do nosso Deus. O que Abacuque diz aqui, irmãos, é que ainda que essas coisas, essas desgraças estejam acontecendo, essa tempestade que vem sobre mim, todavia o meu coração está firme. O meu Senhor é a minha fortaleza. Então, irmãos, alegria, contentamento é uma questão de escolha. Põe a sua força, a sua confiança no Senhor. Não dependa de circunstâncias que vão e voltam. Mas mantenha o seu coração firme no cuidado, no propósito que é bom e agradável e perfeito de Deus na nossa vida. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo, irmãos, lá na carta aos Filipenses, eu peguei aqui algumas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Isso aqui é imperativo, irmãos. Não é, olha, se tiver tudo bem, se a economia estiver legal, se sua conta estiver azulzinha. Não é isso que ele está dizendo, irmãos. Alegrai-vos no Senhor. Olha o que ele diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Olha o que ele vai dizer depois: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí no final ele vai dizer: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É coisa de gente que tem um coração firme, irmãos. É coisa de gente que é crente. Isso aqui é coisa de gente que acredita em Deus realmente. E porque nós estamos vivendo período de crentes que vivem como ateus. De pessoas que frequentam a igreja, mas quando a coisa pega, quando a coisa vem como tormenta, como tempestade, as pessoas se desmoronam. As pessoas estão quebradas. Porque não põe a confiança, porque não põe a vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Onde é que está o teu lugar seguro, meu irmão, minha irmã? Onde você está colocando a sua confiança? Onde você está colocando a sua certeza, a sua firmeza? Veja o que Davi, no final do Salmo, ele vai dizer: pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade, ou seja, a fidelidade de Deus cuidando de nós como filhos amados, até as nuvens. E ele vai dizer aqui, irmãos, algo que deve estar presente na nossa vida, irmãos. Ser exaltado, ó Deus, ser exaltado acima dos céus
e em toda a terra esplenda a tua glória. Eu fui participar, o nosso presbitério, ele promoveu, algum tempo atrás, um encontro de jovens. A Cláudia participou muito do nosso presbitério quando era jovem, mais jovem, né, de presbitério, federação, ela estava sempre envolvida, e aí promoveram um encontro na igreja Aliança, na antiga Vila Espanhola. E fomos nós lá participar. A Cláudia foi convidada, outros irmãos, Júnior acho que estava lá também, irmãos que participaram, foram muito ativos, né, na federação de jovens. Irmãos, eu confesso aos irmãos que naquele encontro ali, tivemos o culto agradável a Deus, tudo, e nós encontramos pessoas, irmãos, totalmente longe de Deus, que no passado foram ativos, envolvidos, trabalhadores, e fomos conversar com aquelas pessoas ali, pessoas longe de Deus, irmãos. E você olhava assim para as figuras desanimadas, dava para ver, né? É como Salomão, filho de Davi, aqui diz, o coração, né? Um coração alegre, aformoseia o rosto. E aquelas pessoas ali conversando, e aí, como você está em igreja? Ah, não estou em igreja nenhuma. Aí, sabe, quando a pessoa vai, irmãos, o segredo para ser um coração firme, o segredo para ter uma vida firme, mesmo que as tempestades venham, o segredo para viver com um coração firme, mesmo que as tempestades venham sobre nós, é viver exaltando a Deus, irmãos. É viver na presença de Deus. É como Paulo disse, fortalecei-vos no Senhor, esteja ali, a desenvolver a vossa salvação com temor e tremor diante de Deus. É esse o caminho, irmãos. Se nós queremos ter um coração firme diante de Deus e do mundo, dos acontecimentos, é viver na presença de Deus. É viver exaltando o nosso Deus. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.